Bom, começando a falar um pouquinho sobre o setup da Márcia, tá? O setup da Márcia, não lembro de quem foi a ideia na área de análise de colocar nome de mulher nos setups, mas enfim, o setup da Márcia seria o rompimento do candle da primeira hora, tá ok? Foi feito um estudo de backtest em cima de cada uma das estratégias de setup, com exceção do setup de FR2, que eu vou citar no final, mas foi feito um estudo em cima desses setups. Então, para vocês terem ideia, o setup do rompimento da primeira hora busca um objetivo de 500 pontos, assumindo 300 pontos de stop, tá ok? Consiste no rompimento da máxima da primeira hora ou na perda da mínima da primeira hora de mercado, no caso aqui no índice futuro. Para vocês terem ideia, no backtest feito aí no período de 366 dias corridos, essa estratégia retornou 19.650 pontos. Neste período foram feitas 387 operações e o nível de acerto dessas operações foi de 48%. Praticamente metade das operações davam certo. Vale ressaltar que o objetivo era maior que o stop, portanto o resultado final, o balanço final, acabava sendo positivo. Algumas observações. A gente entra nessa estratégia quando o mercado rompe o ponto, não espera o candle fechar, é no momento do rompimento. E se o mercado romper o ponto, buscar o objetivo e voltar lá no ponto novamente, vale a entrada novamente, tá ok? Se a gente entrar num trade de compra e depois o mercado acabar estopando e perder a mínima, vale a entrada na perda da mínima também. Então, esse setup, a entrada não é feita uma única vez no dia. Bom, aqui tem a explicação por escrito, tá? Antes que o pessoal comece a perguntar, essa apresentação vai ficar gravada, então podem ficar tranquilos, eu vou deixar gravado quem quiser assistir mais tarde. Para exemplificar um pouco melhor, eu tenho aqui um gráfico, onde a gente tem aqui a primeira hora construída. A partir do momento que a gente tem a primeira hora de mercado, a gente já consegue identificar qual é a máxima da primeira hora e a mínima. E esses são os nossos respectivos pontos de entrada. Por exemplo, se o mercado romper a máxima do dia, a gente teria uma compra acionada. A partir disso, a gente já sabe qual é o ponto de gain e o ponto de stop, certo? Gain é o 500 pontos para cima e stop seriam 300 pontos para baixo. Nesse exemplo aqui, o mercado acabou realizando, não desenvolveu a compra, apesar de romper a máxima da primeira hora, acabou estopando a gente e seguiu realizando, acionando a venda logo em seguida. Esse trade segue valendo, o trade da venda, embora o trade de compra não tenha desenvolvido, tenha dado stop. Acionando a venda, a gente já sabe que o nosso gain é 500 pontos, então nesse exemplo aqui acabou desenvolvendo o gain, buscou ali 500 pontos de lucro. Como opção de gestão desta operação, vale mover o stop para 100 pontos de gain, além do ponto de entrada, sempre que a operação desenvolver 300 pontos a favor. Vou voltar aqui no exemplo anterior. Vamos supor, o mercado ele chegou a desenvolver ali uma boa parte, cerca de 300 pontos na venda, mas não buscou o gain. Nesse exato momento em que ele desenvolveu essa venda aqui até esses pontos, até esses fundos, vale mover o stop para cerca de 100 pontos de entrada, 100 pontos além do ponto de entrada, ou vale mover o stop para o ponto de entrada, tá ok? Contudo, eu gostaria de ressaltar que essa estratégia é apenas uma medida de gestão do trade. Ele não é contemplado dentro do nosso backtest. O backtest não considera que você movimenta esse stop para o ponto de entrada ou para 100 pontos de gain. Isso é só uma medida para fazer uma gestão para eventualmente não transformar uma operação ganhadora numa operação perdedora. Tá ok?